está aqui. Amém, meus irmãos? Amém. Diz assim, Atos dos Apóstolos, capítulo de número 16, e verso de número 13. No sábado, saímos da cidade para a beira do rio, onde julgávamos haver um lugar de oração. E sentados, falávamos às mulheres ali reunidas. Uma das mulheres que nos ouviam, chamada Lídia, vendedora de tecidos e de púrpura, da cidade de Tiatira, era temente a Deus. O Senhor lhe abriu o coração para acolher as coisas que Paulo dizia. Depois de batizada com as pessoas de sua casa, ela nos suplicou: se me considerais crente no Senhor, entrai e permanecei em minha casa. E nos compeliu a isso. 16. Aconteceu que, quando íamos ao lugar de oração, veio ao nosso encontro uma jovem que tinha um espírito de adivinhador, que adivinhando dava grande lucro aos seus senhores. Seguindo Paulo, a nós ela gritava: estes homens são servos do Deus Altíssimo, ele nos anuncia o caminho da salvação. Ela fez isso por muitos dias, mas Paulo, já aborrecido com isso, voltou-se e disse ao Espírito: eu te ordeno em nome de Jesus Cristo que saia dela. E na mesma hora ele saiu. Amém? Curve sua cabeça, feche seus olhos, soberano Deus, Pai eterno. Em nome de Jesus, nós estamos levando a tua palavra, e como teu Espírito Santo nos direcionou, Senhor, fizemos a leitura dela. Que seja a partir de agora, o Deus Espírito Santo, a direção e o segmento desta palavra, para cada coração aqui presente, a fim de que todos nós possamos ser edificados por ela, em Jesus. Amém. Podeis sustentar os nossos em pé. Meus irmãos, todos nós conhecemos essa passagem, todos nós sabemos de quem está se falando. Ele está se falando aqui do apóstolo Paulo, que agora está na companhia de Silas, não mais na companhia de Barnabé, que ele iniciou a sua viagem missionária. Nem sempre, irmãos, presta bem atenção, nem sempre nós iremos continuar ou iremos ter do nosso lado pessoas que nós iniciamos a nossa jornada na fé. É muito importante você se lembrar disso. Na caminhada cristã nós não devemos ficar apegados a pessoas, nós devemos ficar apegados a Cristo e ao propósito que Ele tem nas nossas vidas. Porque quando nos apegamos a pessoas, nós sabemos que em algum momento elas vão falhar, ou em algum momento Deus pode querer ou determinar que elas saiam da nossa vida. Você imagina que Paulo começou a sua caminhada com Barnabé, e Barnabé foi aquele homem que acreditou em Paulo como ele acreditava. Barnabé foi aquele homem que, conduzido pelo Espírito Santo, quando aparece na vida dele uma missão extraordinária, direcionada pelo Espírito de Deus e pelos apóstolos,
cansaço, já começa a vir as tribulações. Então, Deus permite que quem agora caminha com Paulo não é mais Barnabé, mas sim Silas. Porque o que vai vir daqui para frente na vida de Paulo é chicote. O que vai vir daqui para frente na vida de Paulo é naufrágio. O que vai vir daqui para frente na vida de Paulo é perseguição. O que vai vir daqui para frente na vida de Paulo é calúnia. O que vai vir daqui para frente na vida de Paulo é choro, é tristeza. Então, por isso, Deus precisa colocar do lado de Paulo alguém que consiga suportar junto com ele. Deixa eu dizer uma coisa para você: valorize quem Deus colocou do seu lado hoje, porque essa pessoa é a que Deus escolheu para conviver com você as batalhas da vida. Se você entender, diga glória a Deus. Glória a Deus. Não foi uma escolha de Paulo, foi uma determinação de Deus. Agora é simples. Talvez o Barnabé não aguentasse o chicote, o Barnabé falava bonito, o Barnabé era educado. Talvez o Barnabé não ia aguentar uma humilhação em praça pública com as suas roupas rasgadas. Talvez o Barnabé não ia aguentar, assim como o Marcos não aguentou um apedrejamento. Então, nós temos que entender que Deus sabe escolher e colocar do nosso lado. Quem está entendendo, diga amém. Amém. E aí, Paulo agora está sendo guiado pelo Espírito Santo, porque o coração de Paulo ele queria fazer uma viagem para outro lado, mas o Espírito Santo de Deus pede que Paulo cruze a Macedônia. Aparece para ele ali, um profeta ali, que diz para ele, para que ele cruze a Macedônia. Paulo não está no lugar onde ele queria. Paulo está no lugar onde Deus determinou para ele. Deixa eu te dar um recado do céu, pastor. Talvez você possa não estar no lugar que você queria, mas pode ter certeza que você está no lugar que Deus escolheu que você esteja. Eu não sei o momento da sua vida que você está passando. Talvez você nem queria passar o que você está passando na sua vida, mas é o momento que Deus escolheu que você vivesse. E o mais importante, Ele está com você nesse momento. Glória a Deus. Aí a Bíblia vai dizer que quando Paulo chega, Paulo vai escolher um lugar para orar. E escolhendo esse lugar de oração, junto com Silas, Paulo agora vai estar no meio das mulheres, no meio de pessoas mais simples. E além de orar, Paulo começa a pregar o Evangelho. E no meio da sua pregação do Evangelho, no meio do seu testemunho de vida, Paulo alcança o coração de uma mulher temente a Deus. Olha, presta atenção. Deus diz que ela é temente a Deus, mas não diz que ela é convertida. O texto diz que ela é temente a Deus, mas o texto não diz que ela crê em Jesus. O texto diz que ela é temente a Deus, pode até fazer caridade, pode até ser gente boa no meio da galera, pode até ser uma pessoa amorosa, mas o texto não diz que ela é convertida. O texto diz que quando Paulo prega, o texto diz que quando Paulo ora, a palavra começa a entrar dentro do coração dela, e essas palavras que ela não conhecia faz com que o coração dela tenha um desejo, qual é? Aceitar o Senhor Jesus. Sabe o que tem acontecido nos nossos dias? Nós temos deixado de pregar, ou temos deixado de buscar por pessoas que nós entendemos, essa pessoa é boa, ela só não vai na igreja, essa pessoa é gente boa, ela só não se batizou ainda. Essa pessoa, não, irmãos, nós não podemos deixar que essa confusão tome conta da nossa mente. A Bíblia diz: se creres no Senhor Jesus de todo o seu coração, será salvo. A importância de se crer verdadeiramente em Jesus ainda se faz nos nossos dias com que nós não possamos perder essa vontade de pregar com as pessoas. Já percebeu que a gente tem uma dificuldade? Às vezes quando você encontra uma pessoa que ela é muito gente boa, que ela é muito boazinha, que ela ajuda os pobres, que ela ajuda você quando precisa, que ela faz coisas amorosas, você deixa de falar de Jesus. Não, mas quem garante que ela vai ser salva? Quem garante que ela vai para o céu? Irmãos, a Bíblia diz que se creres de todo o seu coração em Jesus, será salvo. Já imaginou uma coisa? Olha como Deus é bom. Essa mídia era boa, essa mídia era temente a Deus, mas se não tem um Paulo orando e pregando para ela, quem garante que ela vai sair salvação? Deixa eu liberar uma palavra do Espírito Santo, solta no teu coração agora. Não desista de ninguém, nem por ela ser muito boa, nem por ela ser muito mal. Persista acreditando que
que a palavra de Deus vai penetrar nesse coração e essa vida vai alcançar a salvação em Cristo Jesus. Quem vai entender também? Aí a Bíblia vai dizer que ela aceita o Senhor Jesus e abre a sua casa para receber o apóstolo Paulo. Olha que coisa abençoada. Se ela era uma mulher de dinheiro e condições, a casa dela não devia ser uma casa qualquer, essa casa boa. Devia ser uma casa abençoada, confortável, aconchegante, mas isso não fez com que Paulo e Silas deixassem de ir no lugar do propósito. Isso não fez com que Paulo e Silas deixassem de todo dia de manhã, de todo dia à tarde e de todo dia à noite ir orar para o Senhor Jesus, fazer o seu propósito de oração. Sabe que muitas das vezes nos tira da presença do Senhor? O comodismo. Uma vida confortável. Às vezes você está lá orando, aí Deus te dá uma bênção, você é alcançado por um grande milagre quando você vê a pessoa está acomodada. A pessoa já não mora mais, a pessoa já não busca mais, a pessoa já não sente mais a presença de Deus, a pessoa ela vive o resto da vida contando esse grande milagre e a passos largos vai se afastando da presença do Senhor Jesus. Nós não podemos, escuta o que Deus está falando, nós não podemos nos acomodar, nós não podemos achar que está tudo bem, nós temos que continuar orando, nós temos que continuar com um propósito, porque nós não sabemos o que o inimigo prepara para nós. Nós não sabemos de que maneira o inimigo vai entrar para trabalhar nas nossas vidas, nós não sabemos qual vai ser a audácia dele, a astúcia dele, por que lado, por que brecha ele vai entrar, nós não sabemos, mas uma coisa nós sabemos, ele não cessa, ele não para de trabalhar, e quando eu me acomodo, fica mais simples ele me alcançar. Quem está entendendo? Fica bem? Então, nesse cenário de oração, de palavra ou uma conversão. Agora preste atenção nisso daqui. Aconteceu que quando íamos ao lugar de oração, perceba bem, Lídia abriu a casa para eles, Lídia abriu o seu lar para eles, eles agora têm um lugar para dormir, um lugar para comer, mas eles não se esquecem do propósito. Não abrem mão de orar. A Bíblia diz que quando eles estavam no lugar de oração, veio ao encontro deles uma jovem que tinha um espírito adivinhador e que adivinhando dava grande lucro ao seu senhor. Ou seja, tinha alguém que estava sendo usada por Satanás. Existia alguém que estava sendo manipulada pelo diabo. Existia alguém que estava sendo uma espécie de fantoche na mão do Satanás. E o texto vai dizer que muita gente ganhava lucro. Lucro, nós sabemos que temos o David, temos o Romil, outros homens aqui que devem entender muito melhor que as finanças. Mas nós sabemos que o lucro, quanto mais tempo você lucra, melhor ficam as coisas. Ninguém quer ter muito rápido e parar. A pessoa gosta de ter um lucro e vai caminhando, vai entrando. Mas tem quanto tempo essa terra aqui
E agora eu entendo porque o Espírito Santo soltou isso. Eu entendo porque o Espírito Santo fala conosco dessa maneira. Porque a Bíblia diz que no final dos tempos se levantariam falsos profetas, se levantariam homens amantes de si mesmo. E se nós não tivermos o discernimento espiritual, nós seremos como a maioria enganados, nós seremos levados por ventos de doutrina. Mas aí na sua mão eu quero liberar uma palavra para você. Deus me trouxe nessa noite aqui para que você tenha essa ferramenta em mãos, o discernimento espiritual, para discernir, para não ser confundido, para não ser levado por ninguém, mas ser guiado pelo Espírito Santo de Deus. Está entendendo também? Quanto tempo ninguém conseguia discernir? E olha que tinha uma mulher boa, temente a Deus, mas ela também não conseguia discernir. Agora, o texto vai dizer que essa mulher, olha isso, olha porque que é importante ter escuta o que Deus está falando. Você está falando comigo, eu nem sabia que era isso que Deus ia falar, mas escuta bem, presta atenção. A Bíblia diz que essa mulher, essa jovem, ela vinha anunciando, olha o que ela falava: estes homens são servos de Deus Altíssimo, e Ele nos anuncia o caminho da salvação. Ela fez isso por muitos dias. Fala para mim, ela está mentindo? Não. Afinal, irmãos, o Paulo e Silas estão realmente anunciando. Afinal, Paulo e Silas estão realmente falando de Jesus Cristo. Afinal, Paulo e Silas estão exatamente. Só que presta atenção, escuta bem. Por que nós temos que ter um discernimento de hoje assim? Hoje é só um hoje assim, né? De hoje assim. Por que nós temos que ter discernimento? Porque isso daqui poderia vender uma imagem falsa de Paulo também. Paulo também poderia colocar essa moça para ajudar nos negócios, mas a obra de Deus não pode ser misturada com esse tipo de coisa. O discernimento é importante exatamente para que o nome de Deus continue sendo glorificado, para que Deus não venha dividir a glória dele com ninguém. Olha que coisa abençoada, irmão, o Espírito Santo falando no meu coração agora. Não é uma mentira. Olha como o diabo sabe trabalhar. O que ela estava fazendo aqui, o que ela estava com Satanás usando a boca dela para fazer esse espírito de eliminação, mas ela ia na frente, não deixando Paulo anunciar o evangelho. Ela já ia na frente falando quem era Paulo, o que Paulo ia fazer. Daí, irmão, sabe o que ia acontecer? A pregação de Paulo não ia continuar na Ásia, a pregação de Paulo ia continuar sem defeito nenhum. O que ia continuar tendo efeito é aquela moça que adivinha. O que ia continuar tendo efeito é aquela moça que consegue adivinhar até o que esses homens vieram fazer aqui. Deixa eu dizer uma coisa para você: nós temos que ter espírito de discernimento para Satanás não roubar a nossa vida as bênçãos de Deus. Nós temos que ter discernimento de espírito para que o inimigo não venha roubar as nossas vidas a bênção. Era isso que ia acontecer. Segunda coisa, olha que coisa interessante, presta atenção comigo. Isso por muitos dias, irmãos. Muitos dias. Não foi de primeira. Talvez o Paulo tenha tido uma intuição nos horários do primeiro dia, mas o Paulo veio ter uma certeza, e eu gosto desse texto porque através da oração da intimidade, como o Espírito falando, porque é uma situação difícil e ninguém sabe trabalhar, e ninguém gosta de ser envergonhado, mas quem tem discernimento de espírito sabe exatamente o momento certo de Deus usar. Escuta o que eu estou dizendo para você. Não vai ser fácil. Quem tem discernimento de espírito não tem vida fácil, porque anda na contramão do mundo. Paulo vai olhar para essa menina, presta bem atenção. Escuta o que Deus está falando com você. A Bíblia vai dizer: eu te ordeno, em nome de Jesus Cristo, saia dela. E na mesma hora ele saiu. E quando viram que a esperança do seu lucro havia desaparecido, seus senhores prenderam Paulo e Silas e arrastaram para a praça perante as autoridades. Não tem como, escute bem, não tem como uma pessoa que tem discernimento de espírito escapar de algo chamado retaliação. Escuta bem, eu vou falar para
para você. Deus está falando uma vida só. Não é uma vida só. Deus te dá um discernimento do Espírito. Você vai começar a discernir o que é e o que não é. Mas Deus está dizendo: você está preparado? Você está preparado? Porque não vai ser como dizia o pastor Nelson do Chuveiro. Pode ter certeza. Vai ser, mas vai ter que ter coragem. Porque quando você entra nessa seara, você entra na contramão de todo mundo. Não é fácil. Você chegar num ambiente em que todo mundo está iluminado e você discernir isso não é de Deus. As pessoas não vão ir assim embora. Não é fácil você olhar para uma pessoa de repente que está tendo destaque e olhar e dizer: essa pessoa não está sendo usada por Deus. Isso aí é demônio. Eu me lembro, me recordo, acho que todo mundo aqui já viu esse testemunho, né? Do pastor Josué Brandão, que fala que foi orar por uma mulher que por mais de 25 anos orou na igreja, irmãos. Curou enfermos, fez um monte de coisa. E aí quando ele vai na casa dela, pastor, ele já viu esse testemunho? Chega lá, a mulher está doente, o marido está doente, ela tem que confessar que quem usava a boca dela não era Deus, era o diabo. E quanto tempo não foi gente enganada por não ter discernimento do Espírito? Quantas pessoas não devem ter tido passado ali, ter tido lucro com o diabo e achando que era Deus? Escuta bem, Deus não quer que você tenha lucro com o diabo. Deus quer que você tenha vitória com Jesus Cristo. Mas tem que se preparar. Deus está falando. Eu não sou ninguém para saber quem é, mas Deus está falando aí no seu coração. Eu vou te dar o discernimento do Espírito. Não será confundido nem enganado, mas vai ter que suportar. Porque depois de discernir, presta bem atenção, depois de discernir que não era de Deus, chega a aparecer o que acontece com eles? Cadeia, chicote. Nós conhecemos a história. Nós sabemos o que vai acontecer com Paulo e Silas. Nós sabemos que Paulo e Silas vão passar pela cadeia, perto da meia-noite eles vão orar, vão clamar, o propósito continua, mas eu quero que vocês entendam exatamente o que é aqui. Escuta bem. Paulo e Silas vão ser soltos da prisão. E quando eles forem soltos da prisão, escuta bem, para terminar, capítulo de número 16, verso de número 40. Eles saíram da prisão e foram para a casa de Lídia. Ao verem os irmãos, os encorajaram e depois partiram. Escute bem. Escuta bem o que Deus está falando com você. Deus não é Deus de confusão. Nesse propósito de oração, eles converteram vidas. Sim ou não? Sim ou não? Discernimento do Espírito deu para eles a autoridade de expulsar demônio. Tiveram que pagar o preço, mas já tinha um lugar preparado para eles serem renovados. Já existia um lugar para eles serem renovados. Eu falo de Lídia, a casa ficou aberta quando saíram da prisão, lá estava a casa de Lídia novamente. Deixa eu dizer para você: existe uma casa onde você sempre será renovado. Erga suas mãos, existe uma casa onde você sempre será renovado. Eu não conheci o pastor Paulo, não tinha essa felicidade, mas eu creio que alguém pregou para ele. Essa palavra gerou uma semente no coração dele. Então, essa igreja é uma casa onde você também entra, e onde você também é renovado, e onde você nessa noite recebe o segredo do Espírito, e que quando vier a revelação por conta disso, essa casa terá o renovo de Deus para a sua vida.
doutrina, se você não tiver discernimento de espírito, você pode perder pessoas, você pode perder a oportunidade. Por isso que essa noite o Espírito Santo diz para você: busque em oração discernimento de espírito, busque em oração para que você tenha essa afinidade, busque em oração para que você tenha esse discernimento de olhar e entender: isso não é para mim, isso não é de Deus. E que por mais que o inimigo possa armar uma situação, por mais que o inimigo possa te persuadir, por mais que muitos possam ser enganados, Deus está dizendo: permaneça firme, porque o discernimento vai fazer com que você permaneça no propósito, e sempre haverá um renovo de Deus para você, sempre haverá um renovo de Deus para você. Você precisa ter o discernimento do Espírito para que as pessoas não venham te confundir. Está chegando tempos e tempos difíceis, diz o Senhor, e que quem não tiver discernimento do Espírito vai andar com a multidão, quem não tiver discernimento do Espírito vai ser levado para a confusão, mas quem tiver discernimento do Espírito, ainda que tenha revelação, terá a mão de Deus sobre a sua vida. Mas eu preciso ter discernimento do Espírito. Eu não posso andar com todo mundo, eu não posso ver com todo mundo. Eu preciso ter discernimento do Espírito, eu preciso olhar e entender e enxergar. E tendo discernimento do Espírito, eu consigo libertação. Tendo discernimento do Espírito, eu consigo ter salvação de almas. Tendo discernimento do Espírito, eu consigo agir em Deus. Tendo discernimento do Espírito, eu consigo a autoridade dos céus sobre a minha vida. Mas eu preciso ter. Eu não posso ficar confundido. Eu preciso discernir. E o Senhor está dizendo: essa ferramenta será muito usada nos dias de hoje. E aqueles que se colocarem à disposição, aqueles que estiverem desejosos disso, Deus hoje entrega para uma pessoa, mas todos aqui podem obter, buscando em oração. Talvez essa pessoa que Deus entregou hoje já vem buscando por isso, já vem orando por isso, você já vem falando: Deus, dá discernimento do Espírito, eu não quero ser confundido. Então Deus hoje te contemplou, mas todos nós aqui podemos também obter, buscando em oração, buscando em jejum, se posicionando, porque vai ser necessário discernir daqui para frente, para que você não seja enganado, e para que você não venha a ser ludibriado pelo inimigo. O discernimento de Deus vai fazer a diferença na sua vida. Escute o que o Espírito Santo de Deus está falando: só através do discernimento do Espírito portas podem se abrir na sua vida. Só através do discernimento do Espírito você pode obter a